Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma parte da história de Akisa e Batuga da novela turca Destan. Espero que vocês estejam gostando desse casal. Se estiverem, deixa um like aí para me ajudar. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, sem mais enrolações, boa história. Meu pai nunca gritou comigo, mas até os 10 anos de idade eu não tinha um nome. Os meus pais nunca tiveram outro filho depois de mim. Às vezes me chamavam de Tequim aleijado, ou então me chamavam de meio Tequim. O Temur sempre me chamou de irmão. Filho, está pintando? Pintei todos nós. Você está pintando o solo de sacrifício para... Que Tengri nos perdoe. Yebek, limpe isso agora. Olhem para este trono. Ele pertence ao pai de vocês. E depois dele, o trono será de um de vocês. Meus tequins, podem nos dar licença? Você pode até achar criando um futuro Khan, mas eu estou criando um filho. Eu não vou deixar você magoar o meu filho. Você é mesmo capaz até mesmo de odiar uma criança, né? Você não tem coração. Deixei de ter um coração é porque você apareceu. A razão do meu desgosto é você. Você sabia que o Khan tinha uma esposa e você se tornou a segunda. Não despeja sua raiva em mim e não em uma criança inocente. Nunca. Isso que vou lhe dizer. Até eu morrer. Você, o filho e os futuros filhos são meus inimigos. Então, pessoal, pra gente relembrar um pouquinho, aí tá mostrando um pouco da infância do Batuga, né? Quando eles estavam vivendo todos juntos, quando a Dilcinha era viva ainda. No outro vídeo apareceu ele bebezinho e agora tá aparecendo ele já maiorzinho, né? As coisas que eles estavam passando. E, meu Deus, essa poderosa S é literalmente uma cobra, né, gente? Dá vontade de pegar a cara dela e esfregar no chão de tão ruim que é essa mulher, gente. Meu Deus do céu. É um absurdo isso daí, né? Como vocês viram, ela morre de ciúmes, né, do Khan Pagu, mas meio que ela se vinga também e desconta também na criança que não tem nada a ver, né, que nem a própria Dilcin falou ali. Olá, Dilcin. Bem-vindos. Venha, filho. Siri. Não beba! Essa xícara não é daqui. Essa xícara é diferente das nossas. Tem veneno. Quem preparou a mesa? Ele a preparou. Quem deu veneno? Soldados! Levem-no daqui. O meu filho é um herói. Descubram quem é o responsável pelo veneno. Mas antes, meu filho terá um nome. Eles não vão mais me chamar de meu Tequim? O nome de um homem é a sua reputação. O nome de um homem vem da habilidade. O meu filho se revelou um grande herói. O nome de um homem é o seu destino, meu filho. Que o seu nome seja abençoado e que seja chamado por muitos. E agora em diante o seu nome é Batuga. Pois é, né, gente? Que ironia. A própria criança, que ela também desconta as frustrações dela, né? Foi quem salvou a vida dela. Porque a bebida aí tinha veneno, como vocês viram. E o Batuga foi lá e, com a astúcia dele, né? Como ele é muito inteligente, ele se tocou e falou ali antes dela beber. Porque se ela tivesse bebido, tinha morrido, né, gente? Porque ela era a primeira que ia beber o negócio ali. Então, ainda salvou a lambisgoia. E, pois é, gente, ele ficou esses 10 anos sem nome. Então, todo mundo ficava chamando ele de meio Tequim aleijado, gente. Nossa, uma coisa horrorosa, né? E essa questão dele não ter um nome, não entendi muito bem. Foi depois que viram que ele tinha essa deficiência. Aí, o que aconteceu é que depois desse dia aí que ele salvou a poderosa S, né? Que viram que ele era inteligente, esperto e astuto, resolveram dar um nome pra ele, gente. Bem estranho isso. Me dê o selo do Khan da montanha. Eu tenho medo de que descubram que ele é falso por... Ninguém vai procurar o verdadeiro. O Pagu ficou furioso. Ele não se importou com o selo. Sempre pensei que minha mãe não tivesse fugido naquele dia. Se ela tivesse exigido um julgamento. A verdade que nós nunca pudemos descobrir se revelaria. Beck, Fargi mandou uma mensagem. ele está morta. Khan Pagu cravou a espada no coração dela. Graças ao Deus Tengri. Eu disse que uma mulher da tribo da montanha não poderia se casar com o Khan da tribo do céu. E disse que eu estava com ciúmes da sua segunda esposa. Disse que a paz viria. E o que aconteceu? Segunda esposa está morta, S. E o Batuga? Ele disse que nunca mais falará comigo. A mãe dele morreu. Ele está sofrendo. O que diz o quinto ponto dos nossos 9 princípios divinos? Corte a cabeça daqueles que traíram a sua tribo. Um dia, um de vocês será o Khan da nossa tribo. Sejam cientes disso. Somente o Batuga ainda está vivo. Guardamos as suas ordens. Então, gente, o que acontece? Que depois que eles deram o nome pro Batuga, né, foi passando os dias, a Dilcin tentava engravidar e sempre perdia o bebê, e o Khan ficava cada vez mais próximo dela. E a poderosa S via aquilo e não gostava nem um pouco, né, por causa dos ciúmes dela.
Então ela planejou a morte da Dilcim, que é o que vocês já sabem, né? Ela fez essa carta falsa pra dizer que teve traição da montanha. E o resto já é história, porque também tem na parte 1, pra quem não viu. Que a Dilcim foge, né, com o Batuga. Aí o Khan acha eles, mata ela. Mata o pai da Kiss. Enfim, né? E ali aparecem uns pedacinhos que não tinha aparecido na parte 1, né? Que é ela dando graças ao Deus Tengri. Gente, que mulher absurda, né? Meu Deus do céu. E depois se fazendo de tonta lá, né? Pros conselheiros, né? Ai, falando que não era ciúmes. Não era ciúmes. E se fazendo de boazinha e de santa, né? Sendo que quem teve culpa de tudo que aconteceu foi ela. Batuga Tekin, o filho do Khan. A poderosa S, uma princesa russa. Temur Tekin, Aya Tekin, bem tem sangue russo. Sabendo disso, que culpamos Batuga Tekin? Essas suas palavras, Saltuk. Os meus filhos não foram criados por traidores. Eu seria uma traidora como a segunda esposa do meu adorado Khan. O Batuga é meu filho. Mas o Senhor não é só um pai. O Senhor é um Khan. Chame o carrasco. Eles vão me matar. E se eu não tiver astúcia? Meu pai estava ao meu lado, eu sabia, mas eu não podia abrir os olhos. Tinha apenas 3 anos. Tinha perdido minha mãe no dia anterior. Vi que me impedia de abrir os olhos, chorar por ela, de ficar com raiva, dizer que ele também deveria morrer. Você, para olhar fixamente nos olhos dele. Essa poderosa S não tem vergonha na cara, né, gente? Falando que ela não é uma traidora, que nem a segunda esposa do Khan. Olha só tudo que ela fez, gente. Eu não quero nem ver quando descobrirem que ela que armou tudo isso. Principalmente o Khan. Se tem alguém traidor ali, extrema, é ela, né, gente? É muito sonsa, sério. E ali o Batuga, né, ele tava vendo tudo, gente. Ouvindo, né, que o Khan falou que ia matar ele. Nossa, que coisa horrorosa. Mas enfim, então ele foi esperto, né? Já que eles estavam com medo da astúcia dele, ele pensou, bom, e se ele não tiver astúcia, né? Tanto que daí foi por isso que ele se fingiu que não estava falando, que não tinha pensamentos, que não tinha inteligência, né? Assim era o jeito dele se livrar, e realmente foi o que ele conseguiu, né, gente? Batuga, sou eu, seu pai. Você me reconhece? Eu conheço, pai. Um dia, você também vai me conhecer. Meu pai passou 1 mês esperando que eu recuperasse a minha sanidade. Foi lutar contra a China e ele já tinha perdido as esperanças. Ele era apenas um Khan tomado pela raiva. Ele só voltou no ano seguinte. E eu... Quer marmelo, Kaia? Eu senti o meu coração queimar com a falta da minha mãe. Esperava o dia em que eu cresceria. Batuga, vem aqui. Pare. Ela disse que quer falar com Khan Alpagu. Sobre o que quer falar com o Khan? Dia que a senhora Tio Sem morreu, meu filho morreu nos meus braços. Foi um castigo. Por causa das coisas que fizemos para Tio Sem e o Batuga Tekin. Eu vou contar tudo. Você matou os bebês na barriga da mulher que ele amava. Batuga foi o único que sobreviveu e você o aleijou. Você acha que o Khan Alpagu vai perdoá-la? Eu só fiz as coisas conforme a senhora me pediu. A senhora que me mandou estrangular o Batuga Tekin. Pois é, né? Como se não bastasse a mentira da carta que fez a Dilcim morrer, ela também fazia ela perder todos os bebês, gente, por puros ciúmes. Coitada, teve vários bebês e perdeu todos, graças a ela, gente. Que mulherzinha terrível. E, como vocês viram aí, até o Batuga, ele sobreviveu, mas ele ficou assim, do jeito que ele é, por culpa dela também, gente. Olha, eu não vejo a hora do Khan descobrir que foi ela, viu? Não vejo a hora também. É verdade. Eu mandei. Mas ninguém vai saber disso nunca. A minha mãe engravidou 9 vezes. Foi o único que sobreviveu. Eu devo ao Deus Tengri por isso. O sangue abençoado. Isso eu tenho um dever com a minha pátria. Ela que me ajudou a segurar a minha espada de madeira no meu destino. Por isso devo parte da minha vida e o meu futuro a ela. A lei me deve. Me deve justiça. Mentir para o Khan e desobedecer à lei ficará preso nos seus aposentos. Deverá para a masmorra. É que sejam julgados. Que o Khan anuncie o veredito. Vocês serão prisioneiros.
Você vai ficar aqui até o dia do seu julgamento. O que você fez, Batuga? Deus Tengri, por favor, proteja Batuga. Eu não consegui protegê-la, mas estou pedindo ao senhor. Por favor. Realmente, todas as coisas que o Batuga passou, né, na infância dele e até mesmo depois foram terríveis, né, gente? E a Kiss, coitada, num desespero absurdo, né? Afinal, ela não quer que aconteça nada de mal com ele. E vice-versa, né? Tanto que foi por isso que ele falou, né? Mostrou a mentira dele mesmo que valesse a vida dele. O que você fez, Batuga? Eu não podia deixar o meu pai matar a Akis. Agora eles vão matar vocês dois. Nós seremos julgados. Ganhei tempo pra nós, Salduque. Quanto tempo acha que terá? Isso é imperdoável. E estou com medo de que eles matem você. Vai sacrificar a sua própria vida pela ladra que tentou matar o nosso pai? Se você não tivesse me abandonado e em que descobriu a verdade sobre mim, nós poderíamos ter conversado sobre isso. E se nós tivéssemos conversado, você saberia que eu daria minha vida, pedir nada em troca. A menina que ficou sem pai no dia em que eu fiquei sem mãe. Não, Pagu. Matou o pai da Kiss. Se ela vingasse o pai dela, também vingaria sua mãe traidora, não é? A minha mãe, meu avô, não eram traidores. Time ou Vargi se uniram contra a tribo da montanha. Carta encontrada no campo de batalha. Falsa. Mas para provar isso, eles precisavam do selo do Canto Oigar. A Kiss e ele foram lá tentar mais uma vez. Acharam uma cobra chinesa lá dentro. Temos que contar para o nosso pai. Não podemos. Se nós falarmos, os chineses vão matar o Yaman e a Sirma. Eles capturaram a Totokun. Ou enlouquecer. O julgamento está prestes a começar. E a sua armadura? Sou uma testemunha, não uma suspeita. Pois se testemunhar no julgamento, certamente será morta. O Temur e o Salduque no desespero, né? Querendo arrumar alguma forma de salvar ele e também querendo que ele fuja, enfim. Mas ele não quer fugir, não quer deixar a Kiss pra trás, né? E realmente, né, seria mais fácil se ele pudesse falar sobre a questão dos chineses e tudo mais. Mas como eles estão com os amigos da Kiss, estão com a Totokun, como ele vai poder também falar essa parte, né? Não tem como. Aí ficam nesse impasse, coitados. A poderosa S disse que alguém que tentou matar o Khan não tem honra para usar as vestes de uma guerreira. Se ela acha que a minha honra está nas vestes que eu uso, ela está enganada. Pode ir. Volte quando eu estiver pronta. Ele não pode financiar dele. Ô, Pagu, antes do julgamento começar, eu quero falar com o meu sobrinho. Batuga Tekin, por que se entregou? Você se entregou. Você sabe por quê? Devia viver mesmo sem mim. Nós vamos viver juntos. Ou vamos morrer juntos. Por que não me responde? Eu disse que quero falar com o meu sobrinho. Mas eu não quero! Que? Você exilou a Akis. Então tá, né, gente? Como o Batuga falou, eles vivem juntos ou morrem juntos. E a cara que ela faz, né? Tipo, como assim, meu filho? Um querendo salvar a vida do outro ali, né? Ela querendo salvar a vida dele e ele querendo salvar a vida dela. No fim, então os dois juntos agora para serem julgados, né? Na verdade, ela como testemunha agora dele, né? E ali o Khan tava totalmente desligado, gente. Tipo, ele ficava ali no canto pensando, não tava vendo nada ao redor dele. Tanto que a tia do Batuga pediu, né, pra falar com ele e ele nem respondeu ela. Tipo, ficou ali paralisado. E o Batuga antes não falava nada, agora tá falando pelos cotovelos, gritando, falando na cara mesmo, né? Tanto que ali não quis nem falar com a própria tia, porque ele ficou brabo, né? Que ela tinha exilado a Kiss. É o Khan. Eu estou pronto. Tá bem. Vamos. Meu Khan, o conselho está à sua espera. Nós vamos matá-lo amanhã. O meu filho sabe falar. Meu filho me enganou! O meu próprio filho me enganou! Mataram o meu filho! Matar o nosso filho amanhã. Viverá mais uma noite. Me deixe morrer aqui com vocês. Essas terras são da montanha. O crime seria nosso. Aqui não. E como vocês viram aí, o Khan tá com mistos sentimentos, né? Ao mesmo tempo que ele sente uma felicidade enorme de escutar a voz do filho dele, que era uma coisa que ele queria muito, ele tá o quê? Pistolaça do Batuga ter mentido pra ele. E ele tá mais triste, mais com raiva, porque como ele não é só um pai, como vocês sabem, ele é um Khan, então ele tem que obedecer às leis.
A lei, no caso ali, pra quem mente pro Khan, é matar. Então ele vai ter que matar o próprio filho, mas não é o que ele quer, né? Mas enfim, gente. Aí o que acontece? Que era pra ele julgar, mas ele simplesmente saiu e foi aí pro túmulo da Dilsin. Desabafar, chorar, enfim, né? Porque ele tá bem mal com isso. E ali, a Kugel-Pan tava ali e esse carinha também tava. Esse carinha, gente, ele é filho do conselheiro que o Khan matou lá na reunião que elegeu o Kaia como vice. E eu já tinha falado pra vocês isso lá no outro vídeo. Então agora esse cara, né, tá em busca de vingança pelo pai, então ele tá louco pra matar o Khan. E daí ele, no caso, se juntou com a Kugel-Pan e com o Balamir pra essas questões de vingança do Khan, entendeu, gente? Alpagu, está na hora de matar o Batuga. Tão cedo? Por que está sorrindo? Porque o seu filho ficará ao seu lado. Por quê? Traiu o seu Khan. Você me obrigou a matar. É que eu amava e o meu próprio filho. Queria que você tivesse me matado. Tivesse aberto uma cova e me enterrado nela. Você me transformou no assassino de quem eu mais amava. E como vocês viram aí, ele sonhou, né, com a Dilsin. E quando ele acordou, daí ele foi, né, pro julgamento. E daí teve essa emboscada pra ele, que é aí o carinha do conselho que tá no lugar do pai, que ele matou. E essa emboscada, a Kugel-Pan com o Balamir, que falaram pra esse carinha do conselho fazer, né. Mas não resolveu muito, né, gente, porque eles estavam achando que iam matar o Khan e ele foi lá e matou todos os carinhas. E o carinha do conselho não foi, né? Afinal, se aparecesse ali, ele ia dar muito na cara, né? O Khan sabe que ele é do conselho, então aí ele ficou só escondido olhando e viu que o plano deles deu totalmente errado. Está na hora de julgar o Batuga. Entre o acusado. Que entre a testemunha. Batuga Tekin, a lei é a justiça. A lei está acima do próprio Khan. Você infringiu esta lei. E agora você será julgado. Nona das nossas leis divinas diz: aquele que mentir para o Khan perderá a cabeça. O Batuga Tekin para o Khan Alpagu durante 15 anos. Interrogue a testemunha. Pois é, né, gente? Tem essas leis aí, mas, sinceramente, já que ele é o Khan, né? Ele poderia muito bem mudar essas leis, né? De, tipo, matar. Enfim, né? Eu sei que mentir é uma coisa ruim, mas nesse caso aí, chegar a matar a pessoa é muito extremo, né? E principalmente sendo o próprio filho ou a própria mulher. Por isso que eu acho que eles deviam rever essas leis aí, viu, gente? Desde quando você sabia que o Batuga Tekin mentia para o Khan? Desde quando eu me tornei escrava do palácio. Ele me salvou de um soldado celestial que queria tirar a minha honra e a minha vida. Tem que descobrir. Então, esconder ser a pata do lobo. Você foi cúmplice do homem. O que eu devia ter feito? Condenar à morte um filho da tribo da montanha cujo pai condenou a ser órfão de mãe? Interrogue o acusado. Segundo a lei, eu tenho o direito de ser interrogado. Aquele para quem eu menti. Interrogue-me, Khan Alpagu. Por que você mentiu para mim? Por que você tentou me matar? Que eu devia matar um filho que se vingaria da morte de sua mãe. Poderoso Khan Alpagu. Teve medo de uma criança. Viciente de mãos e pés. A criança não cresceria? Ela cresceu. Levante-se.
Em frente, posso derrotá-lo. Sua astúcia não é vingança o suficiente. Esta é a sua resposta? Você ainda pergunta por que eu menti para você aquele dia. Você não me matou por acreditar que eu tinha enlouquecido. Mas você está sentado nesse trono graças a este louco. E como a gente já sabe, o Batuga é extremamente inteligente. Então, tipo assim, todo mundo ali, né, fica em choque com as coisas que ele vai falando, né? Porque ele sabe o que ele tá falando, né, gente? E realmente, né, eles ficaram falando tanto da astúcia dele, com medo, mas foi o que ajudou o próprio Khan, né? Afinal, se não fosse toda a inteligência dele, o Balamir tinha tomado o lugar dele ali, né? Fora a questão do conselho, que o próprio conselho foi enganado pelo Balamir, né? Como a gente bem lembra. Então, meio que todo mundo fica de boca aberta quando ele começa a falar, e os conselheiros ficam até quietos quando ele fala sobre isso. O vice-Khan Balamir enganou vocês! Vocês fizeram um traidor assumir o trono! Se não fosse pela minha astúcia que você tanto teme, Mir estaria sentado no trono do Khan, não você! Batuga Tekin me contou que o vice-Khan Balamir tinha manipulado o conselho. Eu informei a vocês. Nós acreditaríamos. Tentou matar o Khan uma vez. Não foi só uma vez. Eu tentei matá-lo 2 vezes. Batuga Tekin me impediu nas 2 vezes. Se fosse por ele, já estaria morto. Que isso? Me disse que não deixaria o país dele ser dividido. Ele me fez desistir. Então deve a sua vida ao Batuga Tekin Khan ao Pagu. Mas alguém além daqui sabia da sua mentira. Eu não contei para mais ninguém. Mentiu para mim durante 15 anos porque decidiu se revelar. Você tirou a vida da mulher que me concedeu a vida, Khan ao Pagu. Eu não podia deixar você tirar a vida da mulher. Me ensinou a viver. Em choque. A Kiss falou tudo, literalmente. Falou até que já tentou matar ele mais de uma vez, né? E que sim, o Batuga que salvou a vida do Khan, porque senão ele também já tinha ido pra fita, né, gente? E o Batuga ali nervoso, né, falando, Kiss, fique quieta, mulher de Deus, não precisa falar todos os detalhes, não. E ali ele não fala, né, porque o Salduque e o Temur sabem que ele também fala, mas lógico que ele não vai caguetar eles, né, pra eles também sofrerem essa pena de morte. Então ele é muito inteligente, muito honesto e muito fiel às pessoas que estão do lado dele. E eu falei pra vocês, né, que as declarações é uma atrás da outra. O Batuga cansou de falar coisas maravilhosas pra Kiss, né? Só falta ali mesmo falar um eu te amo pra fechar com chave de ouro. É hora do conselho tomar uma decisão. Khan ao Pagu. Eu gostaria de conversar a sós com você. Tenho coisas para lhe contar. Conversaremos após o conselho tomar uma decisão. Então, gente, ali, quando ele fala que quer falar sozinho com o Khan, vocês viram que a Poderosa S olha, né, o chinês se olha, o Varjin se olha, porque todos eles estão morrendo de medo dele lá caguetar todos eles pro Khan Pagu, quer dizer, menos a Poderosa S, porque a Poderosa S eles não sabem que tá envolvida no meio, mas ela tem medo de qualquer jeito, porque se descobrindo dos outros, né, pra chegar até ela, é um passinho, né, gente? Então, tremeram ali na base, na hora que ele pede pra falar, mas o Khan falou que só depois que o conselho se reunir, né? Infelizmente, mas enfim. Apesar que ali nessa hora eu acho que o Batuga não falaria nada por causa que os amigos daqui estão na mão dos chineses, né? E é isso o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí pra me ajudar. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!